Olá, amigos da língua portuguesa em todo o mundo. As minhas saudações amigas para toda a lusofonia espalhada pelo mundo. Sou o vosso amigo Euclides Cavaco para aqui e hoje vos trazer um programa muito especial, pois vamos levar ao mundo este programa do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Celebramos assim o nosso Dia Maior da lusofonia em todo o mundo, que culmina precisamente a 10 de junho, com as celebrações da língua portuguesa e da gesta lusitana sobre este título pomposo Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Aqui convido todos os nossos amigos espalhados por esse mundo fora, quer em Portugal, no nosso retângulo, quer nos Açores e Madeira, ou ainda nessa diáspora portuguesa espalhada pelo mundo, que celebra ainda com mais entusiasmo este Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Aqui os convido a estar na nossa sintonia e também para aqueles que não podem estar na nossa sintonia, estarem posteriormente a ouvirem diferido este nosso programa, que vai ser irradiado não só aqui através do Facebook, mas particularmente deste programa de hoje ser difundido através da televisão. E aqui deixo já uma palavra para a Go Live TV em Toronto, que irá transmitir este programa amanhã, quinta-feira, às 22 horas de Portugal e 17 do Canadá, prefazendo o conceituado programa do nosso especial amigo Manuel Alexandre, que se encontra de férias em Portugal e para quem eu envio um abraço muito salutar, muito grande para o nosso amigo Manuel Alexandre, que se encontra precisamente no Algarve neste momento. Quero aqui deixar também uma palavra de agradecimento à equipe de Go Live TV por transmitirem este programa e o levarem ao mundo a preencher este espaço de Hoje em Toronto ou Today in Toronto, como queiram, que é o programa que o nosso amigo Manuel Alexandre costuma fazer todas as quintas-feiras. Portanto, aqui ficam as minhas saudações amigas para todos os telespectadores de Go Live TV e do programa Hoje em Toronto, bem como todos os seguidores deste programa do nosso querido amigo Manuel Alexandre. Vamos assim dedicar este programa de hoje, como inicialmente disse, ao programa de Camões das comunidades portuguesas e naturalmente ao Dia de Portugal. Estas importantes celebrações trazem à memória a nossa história. A história que iniciou com esse grande ídolo da nossa poesia, que é Luís Vaz de Camões. A sua vida é um manancial de aventuras e desventuras, sobre o qual ainda existem algumas que nunca foram desvendadas. Nunca soube ao certo como a vida de Camões se completou desde o seu início ao fim. Sabemos, porém, que seus pais, que conviviam com alta nobreza, mudaram-se para Coimbra, de Lisboa para Coimbra, quando Camões tinha apenas 3 anos de idade. Sabemos, porém, que Camões nasceu em 1527 e que faleceu em 1580, precisamente com apenas e só 56 anos de idade. Muito jovem, sobretudo para um talento como era Camões. Camões muda-se então para Coimbra após essa peste que assolou Lisboa, e como os pais de Camões
Simão Vaz de Camões e Ana de Sá Macedo eram íntimos amigos do rei e também da rainha, transferiram-se com eles para Coimbra. E é assim que começa aqui esta vida talentosa e sei lá, literária de Luís Vaz de Camões, que na sua infância passou por todas estas fases e, sobretudo, viveu numa época das grandes descobertas marítimas. E é talvez esta influência que traz Camões para a ribalta para poder escrever esta grande obra que nos legou, que são os Lusíadas. Camões começa a sua vida literária em Coimbra, foi aluno do Colégio do Convento de Santa Maria, onde em Coimbra se transforma num profundo conhecedor da história, da geografia e da literatura internacional do tempo. Curiosamente, Camões inicia um curso de teologia, e muita gente não sabe disto. Inicia um curso de teologia, mas como levava uma vida irrequieta, uma vida desordeira, além da fama de conquistador, não mostrando nada, quaisquer vocações para a Igreja. Por isso mesmo, é nessa época que ele começa a sentir as suas paixões e deixa então esse curso de teologia para, aos 20 anos, ingressar num curso de filosofia, precisamente já na Universidade de Coimbra. Nessa época escreveu então um livro dedicado à paixão de Cristo, muito embora a paixão dele seria mais por senhoras da corte, como é o caso de se ter apaixonado por uma senhora da corte chamada Catarina de Ataíde. É uma senhora que pertencia, era dama da rainha Dona Catarina, e Dona Catarina da Áustria, neste caso, e que depois Camões se apaixona por esta Dona Catarina de Ataíde, que era então uma dama da rainha Dona Catarina da Áustria. Camões escreve sobre ela e imortaliza nos seus poemas como uma referência muito especial, como a Dama do Paço, com o anagrama de Natércia. Provavelmente quem lê, quem sabe e quem se debruça sobre a história sabe todos estes factos. Por isso, Camões não era um homem calmo, não era um homem de se resignar com a leitura e com a sua escrita. Ele era um homem de fazer tertúlias, de andar sempre em barafundas. E, portanto, numa tertúlia poética há esta rivalidade de poemas, e Camões vai entrar numa tertúlia poética com um espanhol chamado Joan Ramon. E como este Joan Ramon não gostou muito dos versos de Camões, começaram a discutir, a lutar, e há então um duelo entre este Joan Ramon e Camões. Camões, sendo um homem fortíssimo, era um homem de uma estatura bastante elevada, fere e de que maneira este Joan Ramon, que era muito íntimo também da corte, e o que leva Camões a ser preso por ter ferido então, e de que maneira, este Joan Ramon, sendo depois então desterrado para Lisboa. E é aqui que Camões começa uma vida ainda mais agitada, porque, mediante o castigo severo, resolve embarcar como soldado para a África, onde serviu 2 anos em Ceuta, combateu contra os mouros, onde então, e aqui numa briga, mais uma vez uma briga, porque Camões era de facto um homem irrequieto. Camões perde então o seu olho direito numa briga, num combate, num duelo em Ceuta, precisamente. Em 1549, Camões regressa a Lisboa
e entrega-se a uma vida desregrada, como já era habitual para ele. Era escrever, mas era um homem que não se contentava apenas com o escrever, queria viver. E, muito embora apenas e só 56 anos, Camões viveu uma vida de grande dimensão. Vivia provavelmente mais do que nós vivemos hoje e por isso mesmo nunca se poupou a essas grandes tertúlias e a esses grandes azáfamas da vida de então. Nessa época, inspirado nas conquistas ultramarinas e nas viagens dos mares desconhecidos, porque eram mesmo mares desconhecidos na época, e na descoberta das terras e no encontro de costumes diferentes, escreve então o primeiro canto dessa nossa obra primorosa que é Os Lusíadas. Este primeiro canto dá-lhe depois, naturalmente, a coragem para continuar a escrever. Em 1554, Camões embarca para as Índias. Esteve em Goa e toma parte de várias expedições militares, onde é nomeado provedor em Macau, onde ficou durante 2 anos e escreveu então mais 6 cantos dos Lusíadas. Em 1556 parte novamente para Goa, mas a sua embarcação naufraga, teve um naufrágio. E é aqui neste naufrágio que existe a coragem maior de Camões, porque na foz do rio Mekong, Camões, nadando com uma mão, segura o manuscrito dos Lusíadas com a outra e consegue salvar essa obra que deveria ser e é, naturalmente, a Bíblia dos portugueses. É o grande ponto de encontro da língua portuguesa, que são os Lusíadas, porque se não existissem os Lusíadas, meus amigos, provavelmente hoje não existiria a língua portuguesa. Portanto, Camões e a sua coragem, ao nadarem no naufrágio no rio Mekong, salvou da fúria do mar os seus e os nossos Lusíadas. Chegado a Goa, continua com a sua forma de estar, com a sua forma agitada, e novamente é preso em consequência de novas intrigas, porque acabou de se meter nas intrigas com seus rivais, provavelmente por causa das damas, porque ele era, de facto, um aficionado das mulheres. Gostava muito das mulheres. E ainda bem, porque Camões demonstrou a sua grande coragem e deixou marcada essa sua forma de escrever. E nós, se formos ler a lírica de Camões, vemos que a maior parte dela se dedica ao amor e às suas damas. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, e tantos outros sonetos que ele escreveu liricamente, dedicados às suas damas. É aqui também, em Goa, que ele recebe a notícia da morte de Dona Catarina de Ataíde, que foi o seu primeiro grande amor em Coimbra, como aqui já referimos. Em 1569, Camões volta a Portugal e embarca numa nau que o trouxe até Portugal, trazendo consigo, e aqui é um ponto de encontro também muito importante para recordar a vida de Camões, que traz consigo um escravo principal e um escravo favorito de Camões, de seu nome Jau. E eu recordo-me ainda dos meus anos de literatura, que nós fazíamos poemas e escrevíamos a Jau, porque Jau era de facto um escravo, mas que hoje tem uma rua. Creio que em Cascais há a Rua Jau, em honra deste escravo de Cascais e em honra também aos escravos que depois a escravatura foi abolida em Portugal, como sabem, mas Jau deixou marcada esta história com o nosso querido Camões, porque o acompanhou sempre até aos últimos dias da sua vida. E conta a história que Camões chega a Portugal a 7 de abril de 1570 e
depois desta ausência da sua pátria, e depois ainda inspirado aqui na Enéida de Virgílio. É aqui que Camões se enraiza para escrever os Lusíadas, narrando os factos heróicos da história de Portugal, em particular a descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama, porque é essa a história inicial e principal dos Lusíadas, mas também não se esqueceu das intrigas dos deuses e das grandes contrariedades que os portugueses tiveram em atravessar os mares, que, por exemplo, como a grande figura do gigante Adamastor, que atrapalhou ali os portugueses a passarem o mar e o Cabo Bojador. Ainda também o Velho do Restelo, quem não se recorda do Velho do Restelo, era mais um contratempo que Camões criou, o Velho do Restelo, para poder impedir a viagem de Vasco da Gama à descoberta do caminho marítimo para a Índia. É assim que, em 1572, Camões finalmente publica os Lusíadas. 1572. Aqui, e como todos sabem, quem os leu e quem os lê, porque ficam sempre à memória de todos para lermos estes Lusíadas, que deviam ser a Bíblia dos portugueses. E Camões exalta, aqui neste livro, exalta os feitos marítimos dos heróis de Portugal. A obra composta por 10 cantos, como sabem, e talvez uma das mais importantes do mundo inteiro, a mais importante de Portugal, que são os nossos Lusíadas, com estrofes de 8 versos, e que, se de facto inicia esta obra monumental, uma das que eu até gostaria de ler, provavelmente, aqui a primeira estrofe com que se iniciam os Lusíadas, que nos diz assim: as armas e os varões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Esta é a entrada dos nossos Lusíadas, meus amigos, que devia ser lido por toda a gente, que devia estar nas livrarias, em todos os lados, em todas as casas dos portugueses, porque ele é de facto uma obra que conta a nossa história e que nos orgulha de sermos portugueses. Após publicar a obra, Camões lê a Dom Sebastião e tem a autorização de publicar então os Lusíadas e recebe uma pequena pensão anual, uma pequena, e diria muito pequena, se agora são pequenas, então naquele tempo, Deus meu, seriam mesmo pequenas. E então recebe com essa pequena pensão que o livrou da extrema pobreza, mesmo assim, em que viveu, tendo apenas o escravejal que o ajudava, e que chegou mesmo a mendigar, porque a pensão era tão mínima, era tão ínfima, que o escravejal tinha que mendigar nas ruas de Lisboa para poder acatar a miséria que Camões entrou, porque não tinha absolutamente dinheiro nenhum. Camões morre na miséria a 10 de junho de 1580, não tendo nem sequer dinheiro para pagar o lençol da sua mortalha. É assim, amigos, que traçamos aqui um retrato do perfil deste nosso príncipe da poesia portuguesa, que foi Luís Vaz de Camões. E, amigos, vamos assim entrar no primeiro segmento. O nosso programa de hoje provavelmente irá ultrapassar um pouco
a 1 hora de programação, porque este programa é mesmo especial, sobretudo porque vai ser transmitido também pela Go Live TV no programa da televisão em Toronto. Vamos iniciar com o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas neste primeiro segmento. Depois teremos João Pimentel, que irá cantar Portugal, meu Portugal. Vamos ouvi-lo. Vamos seguidamente ouvir 2 temas sobre Camões. O 10 de junho, que eu escrevi e irei dizer para todos vós, e depois também o Gênio Luso, porque ele é mesmo um gênio luso. Carla Linhares irá estar aqui para nos cantar seguidamente um fado lindo, Meu Portugal, meu amor. Vamos ouvi-lo. Vamos aqui estar presentes neste programa de hoje, porque ele toca na alma dos portugueses em todo lado. Depois, símbolo da pátria, é o que vos irei dizer, seguidamente com pátria é a língua portuguesa. Vamos então, meus amigos, partir para este segmento. Vamos ficar com estes poemas dedicados ao Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, ainda também com estes temas lindos de fado e da canção sobre deste tema monumental que o João Pimentel irá cantar para todos nós. Boa audição, boa sintonia e fica então com este primeiro segmento. Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Ditoso seja o dia 10 de junho, insigne seja o seu significado, por dar dos portugueses testemunho, dispersos pelo mundo em qualquer lado. É dia das nossas celebrações e lembranças pátrias mais coesas, de homenagem ao nosso herói Camões e às comunidades portuguesas. Que se eternize o dia que hoje passa e perdure este povo genial que em quase todo o mundo a terra abraça. É dia de orgulho nacional que alto canta o brio da nossa raça, celebrando o Dia de Portugal. Suprema
10 de junho, para nós, é data especial. Em todo o mundo lusófono, é dia de Portugal. O que mais alto enaltece as nobres celebrações é prestar nossa homenagem a Luís Vaz de Camões. Os portugueses unidos pelo mundo em qualquer lado evocam a sua pátria com alma e significado. As lusas comunidades que a data tão bem abraça, com grande patriotismo exaltam a nossa raça. Dia de solenidade, de faustosa circunstância, onde a Portugalidade tem excelsa relevância. Canta-se com altivez o hino nacional. Onde houver um português, aí está Portugal. Homenagem ao nosso poeta maior e gênio luso, que foi Luís Vaz de Camões. Na sua praça imponente ergue-se a estátua eminente do nosso gênio maior, dono da grande epopeia que a história deixou cheia de heroicidade e valor. A sua gesta imortal, que tanto honra Portugal, canta de um povo a raiz. Como Virgílio e Homero, um épico considero o gênio do meu país. Foi poeta e foi soldado, e sem razão afastado da pátria que tanto amou. Mas um dia, ao regressar, salvou da fúria do mar a obra que nos legou. Nosso povo, a 10 de junho, celebra este testemunho que transmite às gerações. Pelos seus feitos e coragem, prestamos esta homenagem a Luís Vaz de Camões.
majestade emanada pela nossa heroica bandeira, quando ao vento desfraldada representa a pátria inteira. Vermelho e verde na cor, ao centro a esfera armilar, o escudo com primor, 5 quinas a adornar. Verde a esperança encerra, o vermelho é a acessão do sangue dos que na guerra lutaram pela nação. Esfera designa o globo das descobertas vitória, dando ao mundo um mundo novo, qual padrão da nossa glória. Os castelos são tesouros de grande simbologia, das batalhas com os mouros a atestar soberania. Sobressaem genuínas na bandeira nacional o símbolo das 5 quinas, as armas de Portugal. Pátria é mais que a bandeira e do que só o conceito. Pátria transpõe a fronteira quando a levamos no peito. Pátria somos todos nós, pelo mundo em qualquer local. Quando erguemos nossa voz, evocando Portugal. Pátria é quando se entoa nosso hino e nos orgulhamos. É como afirmou Pessoa, a língua que nós falamos. Pátria é o refulgir de sã Portugalidade, mas pátria é também sentir a dimensão da saudade. Pátria é o recitar as estrofes de Camões. Pátria é o exaltar dela manifestações. Pátria é essa mensagem nos nossos heróis contida, que tiveram a coragem de por ela dar a vida. Pátria é sempre emoção quando alguém seu nome diz. Pátria é mais que a seção do que define o país. Pátria é quem firme sente vibrar com muita nobreza. Pátria implicitamente é a língua portuguesa. E é assim, amigos, que passamos este primeiro segmento. Creio que com um sentimento de Portugalidade na alma de quem o sente. Eu, por exemplo, não sou diferente, porque sei que dos mais de 5 milhões de portugueses que residem na diáspora, provavelmente sentem da mesma forma que eu. Muito embora eu me expresse, outros sentem mais intimamente sem se expressar. Mas creio que a minha é de facto a forma de estar de muitos portugueses espalhados pelo mundo. E creio que a Portugalidade é algo
que transcende provavelmente muitos dos sentimentos que muita gente diz que sente. Eu sinto, faço, não sei quantos. Mas sentir Portugal, ser português além fronteiras, e isso vai ser o primeiro tema que eu vou agora apresentar-vos neste segundo segmento, o que é ser português. É precisamente um tema que eu escrevi talvez há 50 anos, sei lá, quando aqui cheguei, e escrevi este tema, o que é sentir na alma ser português. E é isso que os portugueses além fronteiras, hoje chamada a diáspora portuguesa no mundo, é isso que é sentir Portugal, sentir a pátria. Porque essas coisas banais que se dizem desses senhores que vão aos palcos e que lá fora dizem porque não sei quantos, eu sinto Portugal, e que cortam fitas e mais não sei quantos, eu não quero dizer nomes porque isso seria muito não seria muito sei lá, muito ético dizê-lo, mas sentir Portugal é sentir na alma a nossa Portugalidade, é fazer o que nós fazemos, é esta gente portuguesa espalhada pelo mundo, quer no nosso retângulo, quer nas ilhas dos Açores ou Madeira, quer nesse mundo, neste nosso globo, as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo a sentirem essa Portugalidade. É isso que hoje estou a fazer aqui, também hoje este programa que irá ser transmitido para a televisão através do Go Live TV, mais uma vez as saudações para os nossos amigos, para a equipe do Go Live TV, que irá transmitir este programa para preencher o programa do nosso amigo Manuel Alexandre, que se encontra no Algarve. Olá, Manuel, para si também, meu amigo, muito especial. Boas férias aí no Algarve. Nós aqui faremos o possível por manter esta linhagem portuguesa da mesma forma que o meu amigo é provavelmente mais eloquente do que eu e sabe transmitir provavelmente ideias mais francas e mais abertamente do que eu, mas eu farei da minha forma possível manter também esta linhagem e trazer aos portugueses a nossa mensagem de Portugalidade. Obrigado à Go Live TV por transmitirem este programa e aqui saúdo também todos os telespectadores da Go Live TV e todos aqueles que irão ouvir este programa em diferido. E como vos disse, iremos apresentar-vos então, a iniciar este segundo segmento, ser português. O que é ser português? Ouça, sinta e transmita aos seus sentimentos o que é efetivamente ser português. Eu não digo mais, porque está lá tudo escrito. Depois o João Pimentel voltará aqui para cantar um tema que eu escrevi, que é o que é ser raízes. As nossas raízes. Nós temos as raízes. E nós vamos para qualquer lado. E o caso, eu aponto-me a mim porque é o que eu conheço melhor. As minhas filhas são as minhas raízes. Os meus netos são as minhas raízes. Eu tentei e tento ainda hoje ensinar-lhe a língua portuguesa, a história de Portugal, o que é Portugal. E é isso que nos faz mais portugueses. É estar lá longe, mas sentir a pátria lá longe. E ensinar aos nossos vindouros as nossas raízes. Ensine-lhe a história. Ensine-lhe quem foi Camões, quem foi Vasco da Gama, quem foram os nossos heróis, quem foi o nosso primeiro rei, Afonso Henriques. Ensinem isso aos nossos filhos. Ensinem isso aos vossos netos. Porque isso é a Portugalidade. Depois iremos então, meus amigos, cantar o imortal Camões, que voltará a estar aqui, que hoje é o ponto fulcral do nosso programa, o nosso querido Camões. Eu, talvez quando estudei literatura talvez não gostava assim tanto de Camões, porque tinha que estudar e definir, como sabem todos aqueles que passaram já no nosso liceu. Os nossos anos de liceu eram de facto muito, sei lá, talvez exigiam muito de nós, por isso nós aprendemos um pouco mais do que hoje se ensinam nos estabelecimentos de ensino, e eu creio que isso sei eu. Depois iremos ouvir Mara Pedro, que nos irá cantar Fado de Portugal.
Vamos ficar com ela e também analisar essas palavras que nos irão cair profundamente na alma de ser português. Eu irei dizer-vos um tema que já escrevi também há muitos anos, Camões, príncipe da poesia. E é um tema que acho que vale a pena ouvir, porque ele é de facto o nosso príncipe, é o nosso poeta maior. Tiago Machado irá interpretar um tema que tem "Ó gente da minha terra", e há muita gente que canta para aí, até que se fazem muito portugueses, mas depois, enfim, não digo mais, porque depois posso dizer algumas coisas que não devo. "Ó gente da minha terra", é isso que o Tiago irá cantar aqui, mas encantar também porque ele canta e de que maneira este tema interpreta de uma maneira que vale a pena ouvir. Portanto, vamos. E eu, finalmente, irei encerrar o programa de hoje, este programa de Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, com um tema que é este povo que nós somos. Toma atenção, ouça a mensagem que está dentro deste poema, porque é ela que nos dá esse alento de termos o orgulho de sermos quem somos, de termos o orgulho de sermos portugueses. Vamos então partir para o segundo segmento. Amigos, uma saudação muito especial para aqueles que me têm mandado aqui as suas mensagens. Continuo a lê-las aqui e a dizer olá, obrigado. Portanto, continuam. Podem saudar-se da mesma forma, muito embora este programa seja transmitido pela televisão. Acho que podem, na mesma forma, saudar-vos, deixar os vossos comentários, porque continua a ser o nosso programa, este programa que vos ofereço deste vosso amigo Euclides Cavaco. Ser português é amar a pátria portuguesa, é tê-la sempre presente, é gostar com muita firmeza das nossas coisas e da nossa gente. Ser português é vibrar de emoção ao descobrir, entre 1000 bandeiras desfraldadas ao vento, a bandeira da nação. Ser português é ter orgulho da nossa história e dos nossos antepassados. É dar testemunho de tudo o que somos e com muito prazer nos sentirmos honrados. Ser português é entoar com emoção o nosso hino e as nossas canções e sem apreensão cantar, falar ou rezar em qualquer parte, sem hesitar, a língua de Camões. Ser português é ser diferente, é ter alma lusíada, é saber estar ausente e em qualquer lado gostar de tudo que evoca a pátria e nos inspira amor a esse cantinho à beira-mar plantado. Sinto vibrar o meu peito quando
com todo respeito o seu nome pronuncio. Em desmedida alegria, meu ser todo se extasia com ostentação e brio. É muito forte a raiz que me prende ao meu país e dá estro à minha musa, que mantém acesa a chama deste filho que te ama, por seres minha pátria lusa. Nasci aqui, nesta terra onde cresci, e com orgulho vivi neste país imortal que é minha vida, e no meu peito palpita a minha pátria bendita que se chama Portugal. Que é minha vida, e no meu peito palpita a minha pátria bendita que se chama Portugal. Tens um povo aventureiro que no mar foi pioneiro de heróis e descobridores, altaneiro e arrojado, no mar nunca navegado, sem medo de adamastores. Ufana-me a nossa história, por tantos feitos de glória, muitas vezes triunfar. Teu passado é sempre novo, serás para teu nobre povo sempre nosso Portugal. Nasci aqui, nesta terra onde cresci, e com orgulho vivi neste país imortal que em mim habita, e no meu peito palpita a minha pátria bendita que se chama Portugal. Que em mim habita, e no meu peito palpita a minha pátria bendita que se chama Portugal. Imortal Camões. Um soneto recitado junto ao túmulo do poeta em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos. Camões, este túmulo é a memória, onde jaz a matéria que hoje é nada, de quem foi dos poetas a glória, ao cantar esta pátria sua amada. Está viva a memória merecida deste gênio que Portugal ufana, gesta que jamais será esquecida enquanto houver a pátria lusitana. Hoje, aqui, neste dia 10 de junho, exaltam-se em justas celebrações os versos que salvaste com teu punho. Bendito sejas, tu, grande Camões, aceita do teu povo o testemunho, imortal por vindouras gerações.
a abrir a terceira parte. Aqui, onde o mar tem fim e começa a terra lusa, nasceu a pátria jardim, excelsa mãe feita musa. Bem pequena na extensão, sem grandeza na aparência, mas de enorme dimensão na sua magnificência. Tem um povo destemido, fez seus a terra e o mar, rasga o mar desconhecido para mais além chegar. Chegou e foi mais além, seus feitos foram fecundos, deixou terras de ninguém, dando ao mundo novos mundos. Foi tal a fama e a glória, descobrindo maravilhas, que até a própria história deu lugar a Tordesilhas. Que orgulho sentimos nós desta pátria sem igual, nossa e dos nossos avós, minha pátria, Portugal. Sublime príncipe da poesia, que epicamente cantas a nossa história, na epopeia que pomposamente concilia as proezas de uma raça tão notória. Foste herói de passado turbulento, por amor à pátria, lá longe foste soldado. Bendito sejas tu no etéreo assento, por tão digno padrão nos teres legado. Divina e excelsa foi a tua inspiração, perante a qual se rende um povo inteiro e te venera com a maior gratidão. Foste amante de mil amores, aventureiro, mas a mais terna e íntima paixão foi para ti a pátria, o amor primeiro. And maybe for
Nós somos de Viriato Lusitano, descendentes de heróis e heroínas. Nós somos de Afonso, o soberano, herdeiros da pátria das cinco quinas. Nós somos oceanos e as marés, onde ousado navegou o nosso gama. Nós somos marinheiros e as galés, que deram ao império a grande fama. Nós somos a aventura e a coragem, sem medo de qualquer damastor. Nós somos o padrão dessa viagem que passou para além do bujador. Nós somos os heróis de mil facetas, descobridores do mar sem fim, a majestade. Nós somos a voz desses poetas que rimaram gênio luso com saudade. Nós somos as estrofes de Camões, orgulhosos do presente e do passado. Nós somos o eco das gerações que com alma deram vida e berço ao fado. Nós somos as memórias do Infante, de Anes, Magalhães e de Cabral. Nós somos este povo fascinante desta pátria que se chama Portugal. E assim, amigos, chegamos ao final de mais um programa que aqui viemos produzir para si, especialmente neste dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Quero aqui e mais uma vez saudar também os telespectadores do programa Hoje em Toronto, de Manuel Alexandre. Podem sintonizar no próximo programa também. O Manuel provavelmente já estará por cá. Ou se não, terá outros programas, obviamente, que irão substituir esse programa do nosso amigo Manuel, para quem eu desejo, muito sinceramente, umas ótimas férias no Algarve. Para si, amigo, que nos acompanhou em mais uma emissão e que, também para aqueles que irão ouvir em diferido, aqui ficam as nossas saudações muito peculiares neste programa e neste dia dedicado a Portugal, a Camões e às comunidades portuguesas. Foi um prazer estar aqui na vossa companhia. Até à nossa próxima edição. Não sei se será de hoje a uma semana, porque o verão vai entrar e vamos ter mais também... teremos que ter mais um pouco de tempo para férias. Por isso mesmo, não prometo estar aqui de hoje a uma semana, mas de qualquer forma prometo que voltarei, eventualmente. Mas até à próxima edição, seja ela quando for, aqui ficam os meus cumprimentos de despedida para todos vós. Aquele abraço deste vosso amigo Euclides Cavaco. Bom dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas para todos os que nos acompanharam.